Olá! Sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos nesta aula. Eu sou a professora doutora Tatiane Isaia, sou professora aqui da Universidade Federal de Santa Maria, do Departamento de Administração Escolar do Centro de Educação. E hoje eu estou aqui para fazer uma videoaula com vocês bem especial, onde a gente vai discutir um pouquinho sobre quais são as etapas e as modalidades que fazem parte da educação básica brasileira. E vai ser uma aula estruturada a partir das políticas educacionais vigentes, das legislações educacionais vigentes, para que a gente possa discutir e entender como que se estrutura a educação básica brasileira no contexto atual. Então, é uma aula bem atualizada, com tudo que há de novidade aí no cenário das políticas educacionais, no contexto da educação básica, tá bem? E para que a gente possa fazer uma aula bem especial e com bastante qualidade, eu preparei com muito carinho e com muita seriedade um materialzinho aqui para compartilhar com vocês, e é esse material que vai guiar as nossas discussões, tá bem? E já vou pedir para vocês que estão assistindo essa aula, que deixem um likezinho aí para a prof, porque é bem importante que eu possa visualizar se vocês curtiram a aula, se a aula está ajudando vocês ou não, e também se sintam muito à vontade de colocar dúvidas nos comentários, ou ainda, deixar algum comentário especial aí para a prof, que isso tudo ajuda a gente a sempre melhorar e fazer cada vez melhor para vocês, tá bem? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui o material com vocês. Pedir só um momentinho. Como eu disse, o escopo, então, da aula de hoje é a gente refletir sobre quais são as etapas e as modalidades da educação básica brasileira, tá? Bom, só que para a gente entender quais são as etapas e as modalidades da educação básica brasileira, nós precisamos antes, dar um passinho atrás e lembrar que a educação no Brasil, ela é dividida atualmente em dois níveis, Quais são os níveis? O nível da educação básica, que é o nível objeto de discussão da presente aula, e o nível do ensino superior. Então, nós temos a educação básica e o ensino superior. Como o escopo é a gente entender as etapas e modalidades da educação básica, eu vou me deter mais sobre a educação básica, tá? Passando brevemente sobre o ensino superior, só para lembrar vocês que o ensino superior, ele é organizado a partir dos cursos subsequenciais, dos cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão. Então, o que são os cursos subsequenciais? São aqueles cursos que normalmente são oferecidos lá nos institutos federais, Que é quando o pessoal já terminou o ensino médio e vai fazer um curso subsequencial. Os cursos de graduação, por sua vez, eles são organizados em licenciaturas, Os cursos de licenciatura, os cursos de bacharelado e os cursos tecnológicos. Os cursos de pós-graduação, por sua vez, eles são as especializações, os mestrados, que podem ser acadêmicos, profissionais, e os doutorados, tá? E a extensão são normalmente aqueles projetos de extensão que ocorrem dentro das universidades, tá bem? Então, ok. Então, vamos nos deter ao nível que nos interessa na presente aula, que é da educação básica. Mas, afinal de contas, então, o que é a educação básica, Quais são as etapas e as modalidades que fazem parte da educação básica? Tá aí, a prof colocou para vocês, Nós temos 3 etapas que fazem parte da educação básica e nós temos 7 modalidades atualmente, que fazem parte da educação básica. Então, a educação básica, ela é composta das etapas da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Digamos que a criança, então, ela inicia sua trajetória, da educação formal dentro da educação infantil, passa pelo ensino fundamental, que é vamos dizer assim, a etapa que ela passa a maior parte do tempo dela, a etapa maior, até chegar no ensino médio, tá? Quais são as modalidades que nós temos hoje dentro da educação básica? A educação de jovens e adultos, a EJA, a educação profissional e tecnológica, a educação do campo, a educação especial, a educação escolar indígena,
a educação escolar quilombola e a educação à distância, a EAD, né? Então, vamos lembrar sempre, né? Quando a gente fala, por exemplo, assim, educação escolar indígena, né? Quando a gente está estudando a questão da educação escolar indígena, nós estamos o quê? Estudando uma das modalidades da educação básica, tá? Isso é importante. E o que é uma modalidade? Uma modalidade é um modo de organizar a educação básica a partir, por exemplo, né, se a gente pegar a educação escolar indígena, do contexto da cultura e da história do povo indígena. E é oferecida, aqui eu estou pegando exemplo na educação escolar indígena, essa modalidade, então, vai ser oferecida para quem? Para aqueles que fazem parte, né, do grupo indígena. Então, a modalidade é uma forma de organizar a educação básica, tendo em vista o público que está dentro daquele contexto escolar e de formação formal, tá? Esse é a grande questão do que é uma modalidade. Então, eu vou passar brevemente sobre cada uma das etapas para a gente entender elas. Lembrando que o escopo aqui não é eu aprofundar muito sobre cada uma das etapas e nem sobre cada uma das modalidades. A gente vai ter aulas específicas sobre cada uma delas, né, posteriormente. Então, eu vou fazer um panorama geral para que a gente possa entender. Então, lembrando, as etapas da educação básica são educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Dentro da educação infantil, nós temos 3 faixas etárias, 3 grupos de crianças que fazem parte da educação infantil. O grupo dos bebês, o grupo das crianças bem pequenas e o grupo das crianças pequenas. No ensino fundamental, a gente vai ter uma organização que é anos iniciais e anos finais. E já no ensino médio, então, nós teremos o primeiro, o segundo e o terceiro ano. Tá? Vamos ver a etapa da educação infantil de uma forma bem breve. Tá? A educação infantil, segundo a legislação que nós temos vigente hoje, ela é obrigatória a partir dos 4 anos da idade da criança. Então, quando a criança faz 4 aninhos, a família tem a obrigação de matricular esta criança na educação infantil. Antes dos 4 anos, é facultativo, tá? Então, esse é um ponto importante, porque a legislação vai sinalizar a questão de que a formação escolar do sujeito inicia-se quando ele faz 4 anos de idade, ok? A educação infantil, ela tem como grande responsável financeiro, né, por manter ela, os municípios. Então, o governo federal repassa a verba do Fundeb para as prefeituras municipais e essa verba, então, precisa ser investida, né, na garantia da educação infantil nas cidades. Por isso que a gente vê prefeituras investindo nas creches, nas pré-escolas, porque eles recebem toda uma ajuda, né, deste fundo, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, tá? Vejam, esse ponto aqui é importante, né? Então, a educação infantil. A turminha dos bebês, ela garante que as crianças de 0 a 1 ano e 6 meses estejam frequentando a creche, se a família assim desejar, né? Porque, como eu disse para vocês, não é obrigatório. As crianças bem pequenas são aquelas turminhas compostas das crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, que também a família, né, vai colocar numa creche se quiser. E as crianças pequenas, tá? São aquele grupo de crianças de 4 a 5 anos e 11 meses, ou seja, o grupo das crianças que obrigatoriamente precisam estar matriculadas numa pré-escola, né? Numa escola de educação infantil, onde essa criança, então, quando completar 6 anos, ela vai passar para o ensino fundamental. Antes, ela fica, então, na pré-escola e a turma onde ela vai estar matriculada se chama Turma das Crianças Pequenas. Essa nomenclatura, bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, é uma novidade no cenário brasileiro que se deu com a homologação da Base Nacional Comum Curricular lá em dezembro de 2017. Tá? Então, a gente passou a adotar essa nomenclatura. Brevemente, assim, só para vocês terem um panorama geral,
Eu vou explicar como que se estrutura a educação infantil a partir da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, mas se alguém se interessa por esse assunto e quer se aprofundar, tem uma outra aula minha, uma outra videoaula minha, onde eu explico com mais detalhes, tá? Tá lá no meu canal do YouTube, é possível acessar e assistir lá depois. Mas então, a educação infantil ela vai se estruturar a partir de dois eixos estruturantes, que são as interações e as brincadeiras, ou seja, todas as práticas pedagógicas que as professoras fazem lá no contexto da educação infantil precisam garantir as interações e as brincadeiras, tá? Isso foi preconizado já lá nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica e foi reforçada na BNCC. Então, o grande escopo da educação infantil hoje é ajudar a criança a aprender e se desenvolver. Uma coisa está ligadinha à outra, tá? Por isso que se trabalha os eixos estruturantes, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento e os campos de experiências. Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, como o próprio nome já diz, são direitos que as crianças têm na escola, então os professores precisam olhar para esses 6 direitos e pensar em proposições pedagógicas que coloquem as crianças diante do desafio de se desenvolverem a partir desses direitos de aprendizagem e desenvolvimento, né? E nós temos os 5 campos de experiências. Cada um dos campos de experiências vão trabalhar saberes, né? Que ajudam as crianças, então, a se desenvolverem e a aprenderem a partir de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, tá? Vou reforçar, estou sendo rápida, superficial, porque não é o escopo da aula a gente aprofundar cada um das etapas, né? Eu estou só apresentando e trazendo elementos mais significativos para que vocês possam compreender. Bom, então, esta é a primeira etapa da educação básica. A segunda etapa é o ensino fundamental, que, como eu já disse para vocês anteriormente, é a etapa maior, né? Onde as crianças passam vamos dizer assim, bons anos lá dentro, né? Por quê? Porque ela inicia no primeiro ano e culmina no 9º ano. O ensino fundamental, então, a criança, para entrar no primeiro ano, segundo a legislação que nós temos, ela precisa ter 6 anos, né? E ter feito esses 6 anos até o dia 31 de março. Isso que eu estou falando para vocês é uma realidade mais aqui do Rio Grande do Sul, que é onde eu trabalho, né? Eu sei que alguns outros estados do Brasil têm algumas peculiaridades em relação a esse ingresso, né? Mas, de modo geral, é isso. A criança precisa ter 6 anos para que possa, então, entrar no primeiro ano. Uma questão bem peculiar também do ensino fundamental é que houve uma mudança desde 2010, né? Porque antes de 2010, o ensino fundamental no Brasil ele era organizado em série. Nós tínhamos da primeira à 8ª série, né? E aí, em 2010, nós tivemos o parecer do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Pleno, né? O parecer número 11, que mudou, então, o ensino fundamental de série para ano. Por isso que nós temos os anos iniciais, do 1º ao 5º ano, e os anos finais do 6º ao 9º ano. A grande novidade aí, né, foi este primeiro ano, porque o primeiro ano ele não é nem antiga primeira série, nem antiga pré-escola. Ele é um ano novo, ele tem uma peculiaridade, ele tem uma especificidade, ele tem características próprias para atender esta criança de 6 anos. E existem muitos documentos, muitas leituras, muitos livros mostrando como que se deve organizar esse primeiro ano. Vou deixar também a indicação, se vocês quiserem discutir um pouquinho mais sobre esse primeiro ano, tem uma videoaula minha onde eu aprofundo essa discussão, tá? Bom, o que acontece? Tanto a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, eles são organizados a partir de 3 princípios, os princípios éticos, políticos e estéticos, que estão nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica. E são organizados também a partir de 2 premissas que a Base Nacional Comum Curricular traz, né? Quais são essas premissas? Garantir a educação integral, né, das crianças e dos adolescentes, assim como primar pelo desenvolvimento de competências. Então, a escola, a partir da Base Nacional Comum Curricular, começa a trabalhar na perspectiva do desenvolvimento de competências, de habilidades nos estudantes, tá? E é por isso que a gente, então, diz que a estrutura do ensino fundamental agora, com a homologação da BNCC, se dá da seguinte forma.
Nós temos as 10 competências gerais para serem trabalhadas, nós temos 5 áreas do conhecimento no ensino fundamental, né, com as suas respectivas competências específicas, ou seja, as 5 áreas do conhecimento no ensino fundamental são a área das linguagens, a área da matemática, a área das ciências da natureza. Então está aí, né? São 10 competências gerais. Nós temos as áreas do conhecimento, que no caso aqui do ensino fundamental são 5 áreas, né? Cada área com as suas competências específicas. E aí nós temos os componentes curriculares que estão dentro de cada uma dessas 5 áreas, né? Que no caso do ensino fundamental são 9 componentes curriculares com as suas competências específicas. É importante a gente sinalizar que as 5 áreas do conhecimento que a BNCC traz para a educação, para o ensino fundamental são a área das linguagens, a área da matemática, a área das ciências da natureza, a área das ciências humanas e a área do ensino religioso. Então, cada área com as suas competências específicas, e dentro de cada área a gente tem os componentes curriculares, né? Os componentes curriculares, eu sempre gosto de brincar, são as antigas disciplinas, né? Lembra que a gente chamava a língua portuguesa era uma disciplina, matemática era outra disciplina, agora não, agora são matemática, língua portuguesa, ciências, história, geografia, são chamados de componentes curriculares. Tá? Essa é a nomenclatura que a nossa Base Nacional Comum Curricular trouxe. Tá? E aí, então, nesse contexto, os professores do ensino fundamental precisam trabalhar em unidades temáticas. Essas unidades temáticas estão dentro de cada componente curricular, com seus respectivos objetos de conhecimento, habilidades e conteúdos, tá? Mas, enfim, essa é uma discussão para a gente fazer numa outra aula, tá? A prof vai preparar uma aula bem especial, mostrando como que se planeja agora, né? A partir dos objetos de conhecimento, das habilidades e dos conteúdos que estão presentes lá na BNCC. Então tá aí, né? O panorama geral que a BNCC traz para nós do ensino fundamental, que foi o que eu expliquei para vocês, né? Lembrando então que se organiza em anos iniciais, anos finais. Então nós temos as unidades temáticas dos anos iniciais, os objetos de conhecimento dos anos iniciais, as habilidades dos anos iniciais, assim como a gente vai ter as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades dos anos finais, ok? Bom, mas aí a educação básica, né? Como eu disse, são 3 etapas. Chegamos na terceira etapa, que é a do ensino médio. O ensino médio ele é organizado no primeiro, segundo e terceiro ano. E se vocês estão acompanhando aí as notícias, né? Nós temos uma Base Nacional Comum Curricular, que foi inicialmente homologada em dezembro de 2018, onde ela trouxe, né, um novo panorama. Então, a gente usa o termo, né, um novo ensino médio. Continua em discussão, esse novo ensino médio enfim, ele ainda segue, né, sendo pensado, sendo estruturado, mas é importante a gente sinalizar, assim, que de modo geral, o currículo do ensino médio, né, a partir desse novo ensino médio, ele precisa ser estruturado tendo em vista os itinerários formativos, tá? E alguns desses itinerários formativos, né, são linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e a formação técnica e profissional desses jovens que estão lá no ensino médio. Então, vocês vejam como as tecnologias estão presentes, né, na formação integral desses sujeitos do ensino médio. E lembrando que a BNCC reforça, né, que o ensino médio, então, ele precisa desenvolver competências nesses jovens, né? Preparando eles para a vida, para o mundo do trabalho. Então, é uma nova estrutura que a gente também vai discutir numa outra aula, tá bem? Bom, então aqui a prof traz de novo esse slide para dizer: entendemos quais são as 3 etapas. Agora a gente entra nas modalidades. Eu vou ser muito superficial nesta aula sobre as modalidades. Já expliquei para vocês lá no início do vídeo o que é modalidade, né? Já disse para vocês quais são as modalidades, mas é importante sinalizar
que a gente vai aprofundar cada uma dessas modalidades em outras aulas, em outras videoaulas, tá? Então, assim, mas dando um panorama geral, né? A EJA, a Educação de Jovens e Adultos, é aquela modalidade, é aquela forma de organizar, né? A educação escolar que é destinada àquelas pessoas, aqueles sujeitos, né, que não tiveram acesso ou não tiveram continuidade dos seus estudos no ensino fundamental e no ensino médio na idade certa, né? Então, normalmente aí a gente tem os jovens lá de 15, 18 anos, né, que podem então recuperar, vamos dizer assim, o tempo perdido no ensino fundamental e no médio, né, e voltar a estudar, tá? Já a educação profissional e tecnológica é aquela formação que integra três dimensões importantes, né? A do trabalho, da ciência e da tecnologia. A gente vê bastante essa modalidade dentro dos institutos federais, né? Porque é justamente isso, então, é trabalhar nessa perspectiva de trazer a integridade dessas dimensões na formação integral dos jovens, tá? A educação do campo é aquela educação mais rural, né, voltada para os sujeitos que vivem no contexto do campo, tá? A educação especial, ela é, então, destinada, né, ao público-alvo, que nós temos hoje na legislação, são aqueles alunos com deficiência, alunos com transtornos globais do desenvolvimento, alunos com altas habilidades de superdotação, né? E normalmente a gente vê nas instituições escolares, né, essa modalidade sendo, enfim, desenvolvida pelo educador especial, né, pela educadora especial, dentro do atendimento educacional especializado, que a gente chama de AEE, tá? Bom, a educação à distância, né, a educação EAD, é aquela modalidade, né, de educação dos cursos EAD, né, enfim, nós temos hoje muitos cursos de graduação nesta modalidade, que é onde, então, o estudante desenvolve todas as suas atividades acadêmicas de formação através de um ambiente, né, de aprendizagem, um ambiente virtual de aprendizagem. A educação escolar quilombola, também voltada para esse público, né, para esses sujeitos, é uma educação que visa muito resgatar a história e a cultura, né, dessas pessoas. Também acontece muito aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem vários municípios com essa modalidade. E a educação escolar indígena, então, né, uma educação bem peculiar, voltada para o povo indígena, onde acontece dentro das comunidades deles, né? A gente vai aprofundar bastante essa modalidade, tá? Nós vamos ter muitos outros momentos onde a gente vai, então, refletir e aprofundar sobre essa modalidade da educação escolar indígena, tendo em vista uma legislação bem novinha que saiu recentemente do nosso lá e que está no nosso Ministério da Educação, tá? Então aguardem que a gente vai aprofundar e não esqueçam então, né, como eu disse lá no início do vídeo, educação escolar indígena, por exemplo, pegando aqui esse exemplo, é uma modalidade que faz parte, então, da educação básica. É um modo de organizar a educação básica, tendo em vista a cultura, a história e as peculiaridades deste povo, né? Então, vamos dizer assim, por ser uma modalidade, eles têm direito a uma estrutura formal de escola que atenda às especificidades da comunidade onde eles vivem, tá? Então, aguardem aí a próxima aula da Prof, onde a gente vai aprofundar bastante sobre essa modalidade. E aí aqui eu trago, só para mostrar e ficar bem claro, né, que tudo que eu falei aqui está, então, embasado na legislação educacional vigente. Nós temos aqui a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tá? A Lei 93, 94, lá de 1996, tá? Que, embora seja velhinha, ela passou por algumas, enfim, atualizações e ela é vigente até hoje, tá? E nós temos aqui as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, que é um documento bem importante, ambos, né? Ambos os documentos, tanto a LDB quanto as diretrizes, vocês encontram disponível no site do Ministério da Educação,
ou enfim, né, tá na internet, vale a pena quem ainda não deu uma olhada, né, conhecer, porque as etapas e as modalidades da educação básica estão preconizadas dentro desses dois documentos, tá bem? E para fechar, então, né, a Prof agradece muito a atenção de vocês. Foi uma satisfação, um prazer muito grande compartilhar um pouquinho desses saberes com vocês. E eu gostaria que vocês pudessem deixar um likezinho aí para a Prof, um comentário aí, né, nos comentários, porque assim a gente consegue se comunicar, compartilhar e se conhecer, tá bom? Um beijo grande, obrigada. Tá, querida, eu vou parar.